guardes do mundo. Ele não pediu, não orou pelo mundo, mas ele falou, eu oro para que tu os guardes do mundo. E oro também por todos aqueles que hão de crer por causa da mensagem deles. Ou seja, Jesus orou por nós. Ele pediu várias coisas, mas aqui eu vou destacar que Deus ministrou ao meu coração. Nem vou seguir, não vai faltar oportunidade de dar uma mensagem mais detalhada, mas o que eu senti urgência de compartilhar é acerca da unidade. Ele falou, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, igreja, o que está no coração de Jesus, o alvo da oração dele, é que a gente seja um. Não, aqui ele não fala de uma religião única, nem de ecumenismo, juntar todas as religiões. Não é nada disso. São pessoas nascidas de novo, porque só as pessoas nascidas de novo, elas podem ter a unidade, sabia? Porque a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela não é apenas um modelo para a gente seguir, ela é o fundamento da igreja. Então, por isso, nós temos sim como nos manter unidos, defendendo a fé, né? E tem muitos casos que a gente vê na internet, igrejas se degladiando. Uma igreja que fica brigando com a outra, ela não pode pregar o Evangelho, porque Jesus falou. Ele sabe que a mensagem, a unidade, ela é evangelizadora, porque Jesus falou o quê? Que eles sejam um como nós somos um. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, se nós formos um, o mundo vai crer em Jesus, a gente não vai precisar nem abrir a nossa boca. E para finalizar, eu não posso falar de unidade sem mencionar um belíssimo texto de Paulo aos Coríntios. Eu anotei aqui, mas não dá tempo. Quando ele fala que a diversidade do corpo de Cristo, diversidade na unidade, está lá em... Deixa eu ver. Depois eu acho aqui. A diversidade na unidade, ou seja, nós somos diferentes. E Deus nos trata de forma diferente, sim. Porque tratar pessoas diferentes de forma igual é muito fácil. Deus, Jesus não, Ele cuida de cada um, Ele conhece a história de cada um, e Ele nos mantém unidos. Então, ali naquele texto, fala acerca do corpo, o corpo humano. Assim como o corpo humano tem vários membros, o corpo de Cristo também. Agora, se a mão chegar e falar para o pé, porque eu não sou pé, eu não faço parte do corpo, não. E Deus colocou cada um no corpo da maneira que Ele quis, da maneira que Ele aprove. E algo que também tocou meu coração, e eu finalizo deixando essa palavra, diz que aqueles que não tem mais uma coisinha antes, aquele que acha que é fraco, ninguém pode dizer, eu não preciso de você, porque aquele membro que acha que é fraco, ele tem grande importância no corpo. E outra coisa, Deus concede honra a alguns que de fato tinham falta de honra. Vamos entender isso? Às vezes a gente vê assim, poxa, o irmão parece que sempre é mais honrado, chamam mais o irmão, dão mais atenção para o irmão, para aquela irmã, né? Aí às vezes a gente está começando no Evangelho e a gente não entende. Deus, Ele dá mais honra àquele que precisa, porque só Deus conhece a história daquela pessoa que está sendo honrada. Às vezes, eu não preciso ser tão honrada, eu tive uma história de vida mais suave, mas teve gente que chegou estraçalhado na presença do Senhor. A gente ouve depoimentos de pessoas que tinham um lar completamente desajustado, a ponto da mãe falar, por que o meu outro filho morreu, tinha que ser você, falou para o outro filho. E ele, hoje ele é um pastor bem conceituado, e ele falou, ou seja, são pessoas que chegam na igreja, Deus vai dar honra para aqueles que não tinham honra, Deus vai enaltecer para nivelar
a fim de que todo o corpo seja honrado, a ponto de nós nos amarmos uns aos outros, amém? Então, não podemos ficar chateados, às vezes, quando um irmão recebe mais atenção, uma irmã recebe mais atenção. Deus sabe a história de vida de cada um de nós, o que nós passamos, amém? Eu, finalizando rapidamente, quando eu estava, antes de eu me converter, eu participava assim, de festivais de música, era adolescente, tudo, e eu, quando eu tocava na frente das pessoas, eu errava tudo. Eu já até contei isso aqui. Uma vez fomos cantar no festival, por causa de mim, a gente foi desclassificado, porque eu toquei tudo errado, fiquei nervosa, né? E quando eu me converti, que eu vim para o Senhor, 2 anos depois teve um festival lá na igreja. Eu me inscrevi, né? Eu ainda estava começando no louvor, eu me inscrevi. E Deus me deu uma palavra na véspera, assim: o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Eu senti que eu ia ganhar, e eu ganhei o primeiro lugar. E na hora, quando eu levantei o troféu, eu falei para a igreja: a primeira vez na minha vida que eu levanto o troféu, porque no mundo eu nunca consegui ganhar um troféu, apesar de participar de vários festivais. Deus sabe, Deus, Ele vai te honrar, Deus vai te enaltecer, para que você honre os outros. E como diz também, nós devemos em honra preferir uns aos outros, em honra, preferir que o outro seja honrado do que a gente. Isso requer maturidade, tempo de caminhada, mas Deus nos entende do jeito que Ele é. Amém, igreja? Essa palavra que eu queria deixar sobre a unidade. Nós temos capacidade, condições de nos mantermos unidos, porque a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o nosso fundamento, não é apenas um modelo. Amém? Agora eu vou passar